Bom dia, boa tarde, boa noite, carro na alta, como é que vocês estão? Tudo certo? Pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho hoje de projetos automotivos, carros, lasanhas, dores de cabeça. Por muito tempo eu achei que pra gente ter um carro, esse carro ele tinha que ser um carro tração traseira, ele tinha que ser um carro que trouxesse todo conforto, toda, digamos assim, toda a praticidade de um carro que fosse minimamente contemporâneo. Eu não vou falar moderno porque isso é muito relativo, mas algumas coisas como, por exemplo, direção hidráulica, ele precisaria ser tração traseira, ele precisaria ter números razoáveis como, sei lá, algo em torno de 180, 200 cavalos, ou enfim, central multimídia, esse tipo de coisa que a gente sabe que... Você vê que você tem maluco aqui, né? Cara parado no meio da pista. Esse tipo de coisa que a gente sabe que traz um certo conforto, uma praticidade, é realmente praticidade. Mas eu comecei a observar que durante muito tempo os carros de antigamente, os quais principalmente o povo sempre disse que traz a melhor sensação, o melhor prazer ao dirigir, parafraseando aí o slogan da BMW, são aqueles carros que tem o mínimo possível. É o carro que te dá a experiência só de dirigir. E por conta disso, eu era muito amarrado àquela questão do conceito do carro tração integral, tração traseira, principalmente o tração traseira, obviamente. Carro esportivo, durante muito tempo foi sinônimo de tração traseira. Até hoje ainda tem muita gente que acredita que carro esportivo só é tração traseira, mas a verdade é que... Peraí, prestar atenção aqui que tem uns cabos aqui. A verdade é que é o seguinte, carros não precisam de números, carros não precisam de penduricalhos, carros não precisam de firulas. Essa é a verdade. Carros precisam de sensações. E a sensação ao dirigir é o que torna o carro prazeroso, é o que torna o carro o xodó do motorista, é o que torna aquele gostoso, é o que traz a risada quando você dá aquela acelerada e você sente não o número bater 200, 280, e sim a sensação, o retorno, o feedback que esse carro te dá, seja no volante, seja na sensação de você sentir a aceleração lateral. E por que eu estou falando isso? Porque eu estou muito surpreso com o que esse carro aqui tem trazido e tem me dado de experiência desde que eu peguei ele. Eu peguei esse carro, acredito que foi eu não tenho certeza se foi maio ou se foi abril. Acho que foi abril, 24 de abril, se eu não estou enganado. Então assim, é um carro que eu tô com ele há muito pouco tempo. E durante todo esse tempo, vamos só recapitular. Esse carro é um Peugeot 106 Selection. Selection? Acho que é o Selection. Tem o Soleil e o Selection. O Soleil, eu nem sabia que tinha Selection. O Soleil é o mais completo, né? Direção hidráulica, vidro elétrico, ar-condicionado. Esse carro não tem nada. Esse carro é básico de tudo. E eu comprei ele para ser um carro só para me deslocar. Eu tava sem carro há muito tempo, desde que eu vendi o Lancer. Eu fiquei sem carro e eu comprei para ir pro trabalho, para ir ao mercado e tudo mais. E aí eu pensei, pô, sou entusiasta, tenho um canal de carro, apesar de estar meio largado, e eu acho que é importante eu fazer alguma coisa com esse carro. E o primeiro rolê que eu dei com esse carro, eu comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido em outros carros. Por quê? Porque esse carro é o menor carro que eu já tive. Eu comecei projetos, entre aspas, com um 328 perua, uma BMW 318 perua com 193 cavalos, 28 kg de torque, tração traseira, 6 em linha. Números
Só número? Claro que não. Sensações também, porque a gente está falando de um BMW. O BMW a gente sabe que traz muita coisa além de números. A prova disso é que os Mercedes sempre tiveram muito mais números do que os BMWs e nem por isso são carros melhores, apesar de terem suas predileções. Alguns são melhores, outros não. Baseado também em opinião, isso é relativo. Mas voltando, eu nunca tive um carro com entre-eixos tão curtos. Pra vocês terem noção, esse carro tem de comprimento acho que menos, de 3,5 metros, 3 metros. Se for mais, é tipo 10 centímetros. Então é tipo 3,63 ou 3,43, não lembro. Esse carro pesa, acho que 700 quilos. Não sei se é 686 ou se é... Acho que é 686, 700 e pouquinho. 700 quilos. Se você for colocar em ordem de marcha, né, o carro pronto para dirigir, inclusive o piloto, então é 700 quilos. Então assim, é um carro muito leve. O motor, 49 cavalos. Eles falam 50, mas é 49. 49 cavalos num carro que pesa isso, é um carro econômico, é um carro que é para rodar na cidade a 50, 60 por hora. A faixa dele é essa. Se você ver, eu estou na pista central da Marginal, é um carro que é uma via de o limite é 70 por hora. Ele está mais de 2.000 giros. Isso em carros, vou falar do Passat, por exemplo. Isso no Passat seria, sei lá, 1.000 giros. E olhe lá, dependendo da marcha. Porque dependendo da marcha ele ia reduzir uma para manter 70. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer que nem sempre os números trazem aquilo que você está buscando no carro. Esse carro pequeno, que todo mundo fala mal, é uma grata surpresa para mim, principalmente no que tange ao que eu quero fazer com ele, que é um swap. Ele está 1.0, vai ficar 1.6, aspirado a princípio, mas minha ideia é lá na frente, quando eu entender o carro e todas as necessidades dele, eu fazer um turbo pequeno para eu trazer um pouco mais dos ralis. Quero um body kit, quero uma suspensão mais alta, preparada, porém, obviamente, né? Quero talvez um cinto de 4 pontos. É coisa que eu estudo fazer, né? Não necessariamente vai ser, porque a gente sabe que as coisas vão mudando, principalmente conforme você vai vivendo, que a vida acontece. A frase é essa: a vida acontece. A gente planeja muita coisa e no fim das coisas nem sempre dá certo. Eu planejei ficar com o Lancer a minha vida inteira e em algum momento eu tive um lapso de vou vendê-lo. E não estou mais com o Lancer, que inclusive faz muita falta. Mas a questão esse carro eu já fiz algumas coisas. Por exemplo, eu instalei um módulo de som, coisa que eu jamais imaginei que eu ia fazer na minha vida num carro. Por quê? Justamente por eu estar muito apegado à visão de que o carro tinha que ter aquelas coisas que eu disse. Então a maioria dos meus carros já vinha com um som ok. Então dessa vez um amigo meu me deu um kit JBL, que tinha comprado para um carro e acabou não usando e ficou. E eu comprei um módulo para utilizar esse JBL. Passei a fiação, tá? Obviamente que não ficou do jeito que eu queria, porque eu não troquei a fiação ainda, eu só troquei algumas. Então eu vou mandar fazer, mas eu queria ter a experiência, a sensação de eu fazer, eu pôr a mão na massa. E eu gostei, ele atende, tava ouvindo música, o grave já tá uma coisa diferente, que é normalmente o primeiro sintoma de um som de qualidade é o grave, né? Quando ele não é aquele que todo mundo tá acostumado a ouvir, que chia e tal. A qualidade do som quando tá baixo também, você ouvir todas as frequências. Então assim, isso eu fiz. Coloquei um volante da Lotus de camurça. Eu queria azul, porém tava difícil de achar, não tem novo. Porém um cara comprou para o Gol dele, não vendeu, aliás, não usou, porque ele tinha comprado um outro que ele ia usar o Snap Fit, né, que é aquele kitzinho que encaixa. E quando ele comprou o Snap Fit, ele já veio com volante. Então, por esse motivo, sobrou o volante, eu comprei e, enfim, caiu como uma luva. Obviamente que teve que fazer algumas coisas. Por quê? O cubo eu tive que comprar e a rosca, eu peguei uma rosca diferente. Por quê? Porque o parafuso vem 3,16, cara. E parafuso 3,16 ou 5,16, agora eu não lembro. Mas é um parafuso que ninguém usa mais, é uma coisa obsoleta e, enfim, dá dor de cabeça. Mas voltando ao carro, o que eu ainda planejo fazer com esse carro? Colocar uma roda Aro 15, por quê? Porque eu comprei pinças de freio do Peugeot 306, que são pinças maiores, para ele ter uma frenagem um pouco melhor na frente. E obviamente que isso precisa ser feito por um profissional, porque precisa se distribuir, né? Então assim, a princípio eu também pensava em colocar discos nas rodas traseiras, não penso mais, porque eu não vou fazer esse carro
para rodar em circuito, eu não vou fazer esse carro para ficar fazendo, sei lá, peripécias que não deve ser feita com o carro na rua. Então, tipo assim, eu não quero colocar em circuito, eu não quero fazer hill climb, né, subida de montanha, eu não quero fazer nada. Eu quero só curtir o carro, andar, vai ser meu dele, porque eu também não tenho outro carro, é só esse que eu tenho. Então, por esse motivo, você vê que tem gente que é realmente sem noção, né? O cara tá na faixa da esquerda, não anda, não deixa andar, puta merda. Foco. O carro, ele vai ser um carro para tudo. Então eu não posso colocar, por exemplo... Aí você falou, Lucas, mas você falou de body kit. Pois é, mas não é um body kit aquele, meu Deus, olha como eu alarguei o meu carro agora tá igual aos de Rally. Não, é o body kit que vem nele mesmo, na versão Rally lá lá na Europa que tem, que inclusive já vem 1.6 de fábrica, né? Ele é um carro que já vem com um câmbio diferente, já vem com a suspensão é diferente, vem também com o alargador, os para-choques são diferentes e tem os paralamas, o alargador de paralama, né? Então é esse kit que eu quero colocar. O aerofólio, como eu falei, as rodas, né? Porque vai precisar colocar as rodas maiores para colocar a pinça. E 1.6. E feito isso, cara, eu vou estar tranquilo, de verdade, tranquilo, sem a mínima pretensão de fazer absolutamente mais nada nesse carro, porque aí ele já vai me atender em absolutamente tudo. Ele vai ser um carro muito leve, ele vai ser um carro com uma potência muito boa, porque para o peso dele, né? Então, em ordem de marcha não, em proporção, né? Esqueci qual que é o termo agora. Não é ordem de marcha, como que é, meu Deus? Enfim, esqueci qual que é o termo, mas vocês sabem do que eu tô falando. Então, assim, acho que são 122 cavalos? 122 ou 112? Não lembro agora. Porque são duas versões, tem o EC5 JP4 e tem o TU5 JP4. Então muda assim o miolo, muda que um é comando variável, entendeu? Essas coisas eu ainda não sei especificar. Mas o ponto muda algumas coisas e eu não sei. Mas assim, 110 cavalos no mínimo, 110 cavalos num carro que pesa 700 kg, é uma coisa realmente muito satisfatória. Por quê? Porque, volta no começo do vídeo, porque o que importa aqui é a experiência, a sensação ao dirigir. É um carro que pesa nada, andando, tipo, muito, digamos assim, satisfatoriamente. Se é que existe, mas de maneira muito satisfatória. Por quê? Porque é o que eu falei pra vocês, como eu não vou pegar circuito, eu não vou fazer hill climb, eu só vou andar na rua, então é uma esticadinha quando sai do pedágio até atingir o limite de velocidade, é você dar aquela puxadinha no semáforo e tal. Eu já não tenho mais tesão em fazer arruaça, entendeu? Eu não me animo mais com esse negócio de o cara tá me chamando por racha, eu não vou deixar... Cara, sinceramente, eu finjo que não vejo, mas é loucura, certas coisas, e tudo meu se converte hoje em real. Então, quando eu penso que no bolso dói muito mais do que qualquer outra coisa, então eu procuro só curtir o carro sozinho, da maneira que mais for conveniente para mim. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, é mais ou menos isso, a receita que eu tenho pro carro. Algumas coisas eu comprei, obviamente que não dá para comprar tudo, porque enfim, a gente tem obrigações, responsabilidades além disso, né? E não é uma prioridade, então não dá para passar por cima de tudo. As coisas que eu comprei foram as coisas mais baratas, por exemplo, o módulo, 100 e pouquinho, os alto-falantes, 100 e pouco, totalizando tudo dá 200 e pouco. Então, os alto-falantes que eu falo são os da porta da frente, porque eu ganhei o kit, mas o kit não cabia nas portas da frente porque o alto-falante é muito pequeno, então eu tive que comprar uns menores. E é isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É mais para atualizar vocês. Eu ainda vou fazer um vídeo mais completo mostrando o carro, todos os detalhes, como eu peguei. Eu tenho várias fotos, eu vou mostrar como eu peguei, como ficou. E por enquanto é isso. Agradeço mais uma vez aí pela sua audiência. E vou deixar um vídeo aí na descrição para vocês, como eu falei no último vídeo, que se você não assistiu, ele vai estar aparecendo aí no card agora para você assistir. Eu vou deixar sugestões de vídeos que eu julgo importante para os entusiastas. E nessa semana eu vou deixar um vídeo para vocês, que é o vídeo do cara que é o Drift King,
fazendo uma propaganda. Teoricamente seria uma propaganda, mas que deu errado, até banir a carteira de licença do cara. Esqueci o nome do vídeo, mas vou colocar aí pra vocês. E eu espero que vocês assistam e é isso. Valeu, Carronauta, até a próxima. Abraço.